Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a jornalista Lenilda Luna. Estamos falando sobre os direitos da mulher e falando sobre o Dia Internacional da Mulher, que tem um ato sendo previsto para esse dia. Explica novamente, para quem ainda não acompanhou isso, como é esse ato, qual o objetivo dele. Vamos reforçar esse convite. Nesse dia 8 de março, nós vamos nos concentrar na Praça Sinimbu a partir das 9 horas. Também vai ter um grupo de mulheres que marcou a concentração para o calçadão do comércio em frente ao antigo Produban. Então, as pessoas podem se dirigir, né, fica perto, e no fim esses movimentos vão se encontrar. E a importância desse ato é a questão de marcar o Dia Internacional da Mulher. É um dia comemorado, celebrado em todo o mundo, que celebra algumas conquistas, mas também que fortalece e estimula as pessoas a participarem pelo tanto que a gente ainda tem que caminhar para garantir uma sociedade realmente igualitária. Essa sociedade ela teve um período de transformação, década de 50 do século passado para cá, e em muitos momentos nós temos uma outra parte que é o homem perdido. Como a mulher vê esse homem de hoje? Tem um livro de Alexandra Kollontai que fala disso, né? Da nova moral sexual, os papéis que têm que ser revistos de homens e mulheres. Porque numa sociedade que não foi sempre assim, a gente também imagina que sempre foi assim. Mas o papel do homem e da mulher, ela mudou muito, né? As antropólogas e antropólogos estudam isso. Numa sociedade tribal, por exemplo, não existia tanta diferença de papéis, né? Porque as pessoas trabalhavam ali coletivamente, viviam ali coletivamente, cuidavam coletivamente dos filhos e tinham algumas tarefas diferenciadas, né? O fato de os homens caçarem não significa que não existiam mulheres caçadoras. O fato de as mulheres cultivarem também não significa que não existiam mulheres homens que preferissem estar ali cultivando. Quer dizer, não era uma sociedade que os papéis fossem tão determinados. Isso foi, né? Tem livros que a gente pode estudar, que isso foi sendo definido a partir de uma composição de sociedade. Uma mulher forte não significa que o homem tenha que ser fraco. Não tem, e nem vice-versa, né? As pessoas têm que... É toda uma caminhada, porque separaram tantos papéis, definiram tantos papéis para atender não aos anseios de homens e mulheres, mas atender aos anseios de uma formação social, né? Em alguns momentos medieval. Por exemplo, as mulheres, por muito tempo, na Idade Média, elas eram um contrato de casamento. Quando você queria unir dois reinos, você unificava através do casamento. Nem mulheres, nem homens naquela época eram donos dos seus contratos de casamento. Eles não eram feitos por amor. Então, a sociedade muda, evolui, né? Depois chegamos à sociedade capitalista, que por um tempo os homens foram para o mercado de trabalho e as mulheres ficaram com o lar. Depois, essas mulheres foram necessárias no mercado de trabalho. E aí isso vai invertendo várias... Mas esse homem perdeu o seu sentido de provedor. O homem deixou de ser provedor e entrou em crise. Deixou de ser o chefe da família e entrou em crise. Quantos não lutaram contra a mulher dentro de casa? Por causa disso, com medo, né, de perder esse papel. Quando, na verdade, Wendel, se um homem também ele se conscientiza, isso pode ser para o homem, e no fim, um alívio muito grande. Por que que você tem que ser o provedor? Por que tem que recair sobre as suas costas o fracasso financeiro de um lar? Quantos homens já se suicidaram por causa disso? Se você pode dividir esse peso, e se você pode dividir com a sua mulher suas tarefas domésticas, não é uma relação muito mais igualitária e verdadeira? É sim. Isso não impede que o homem possa abrir a porta do carro? Não, né? De ser cavalheiro, ou que a mulher queira abrir, ou a mulher queira dar flores. A mulher pode pagar a conta do restaurante? Eu sou daquela música do Caetano Veloso, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Né? Como vai ser a relação e a demonstração de carinho? Não tem que ser uma convenção social, tem que ser natural, espontâneo, não é? O homem pode ser o dono de casa? Pode, e em alguns casos a gente vê que isso dá muito certo. Eu conheço um casal assim, que a mulher ela é médica, tem uma jornada exaustiva e o marido cuida da casa para que ela possa trabalhar. E não existe essa relação de, ela é que manda porque ela é a provedora. É uma relação de igualdade porque o trabalho dele é reconhecido também. É um suporte importante, é um trabalho produtivo.
o de garantir a harmonia, né, do lar, a agenda, para que ela possa se desenvolver. A mulher vê em algum momento isso como alguma perda de masculinidade? Não, eu não acredito nisso. Eu acho pelo contrário. Homens que dividem as tarefas, pelo menos para mulheres mais conscientes, homens que dividem as tarefas, que respeitam as mulheres, que lhe elogiam pela sua inteligência e não pela sua gostosura, na minha opinião, se tornam muito mais simpáticos, muito mais atraentes. Isso daí, nesse redesenho da sociedade, pode-se colocar, de certa maneira, um homem diferente em termos de gosto? Deixa eu refazer nesse sentido. A mulher pode se preparar também para não esperar aquele príncipe no cavalo branco? A mulher tem que fazer isso urgentemente. Até os contos de fada estão sendo, a gente não estava falando de revisitar tudo, tem que revisitar. Pode olhar aí no cinema, no mercado de animação, eles estão cedendo, né, ao reflexo da sociedade. As meninas não querem ser mais princesas de um castelo que vão ser salvas. Elas preferem ser aquela ogra do Shrek que participa da luta, né? Que vai para a guerra junto. No sentido, até para a gente estar na reta final do programa, até para a gente debater nesse Dia Internacional da Mulher, mulher negra e pobre no Brasil, o que ela tem que enfrentar? Tem que enfrentar uma guerra diária contra a discriminação, contra a pobreza, contra o machismo. Não é fácil uma mulher ser negra, pobre no Brasil. E é por isso que os movimentos feministas, eles têm que abarcar essa questão racial e essa questão de classe. Né? A luta das mulheres é geral, tem lutas gerais, mas tem questões que são muito mais, que pesam muito mais sobre as mulheres trabalhadoras e sobre as mulheres trabalhadoras negras. Então, é esse reconhecimento do quanto é preciso conquistar que faz com que elas precisem, né, com que essas mulheres, né, se organizem e que a gente parta para a luta. Essa é a maneira, essa é a ferramenta para mudar a sociedade? É a organização social. Eu não vejo outra. Ninguém muda isso sozinho. E ninguém faz com que a sua voz seja escutada se não estiver numa organização. Né? Eu estou aqui por quê? Porque falo pelo movimento algabenário. Porque existem companheiras que me dão esse suporte, porque eu as represento nesse momento. E em outros momentos elas me representam. Esse ser coletivo é tão importante, não só para a gente ser ouvida, mas para a gente construir uma identidade, não se sentir só. Os movimentos de mulheres, até aqueles movimentos em que as negras, por exemplo, falam do empoderamento dos cachos, do turbante, né? Algumas pessoas podem considerar menos importante, mas não é. É enfrentar a questão racial, ou a questão dos padrões de beleza. Tudo isso, são várias vertentes dessa luta e nós estamos juntas. Nós brigamos muito também, né? Porque existem divergências internas, mas o importante é reconhecer o que nos identifica nessa luta e estarmos juntos, caminharmos juntos. É um processo também de amadurecimento, essa discussão. De amadurecimento. Há muita coisa a ser discutida dentro, interna corpore, no sentido de, tipo, o movimento ainda precisa decidir algumas diretrizes? Precisa. Nós estamos mudando nossas diretrizes todos os dias. Todos os dias surgem novas bandeiras e elas têm que ser assimiladas e escutadas. Né? O movimento feminista, por exemplo, já foi muito classe média, já para as mulheres que tinham mais facilidade de participar. Mas ele só é efetivamente um movimento de mulheres quando engloba as mulheres trabalhadoras, quando engloba as mulheres trabalhadoras negras, quando elas também sentem que suas bandeiras são reconhecidas. As mulheres negras que estão na periferia da nossa cidade, que trabalham, que têm dupla jornada, que pegam o ônibus apertado, que saem do Bio de madrugada para trabalhar na Ponta Verde, essas mulheres precisam ser reconhecidas nesse movimento. O movimento feminista só está realmente representando as mulheres quando essas mulheres também se sentirem ativamente participantes deles, quando elas estiverem formulando junto com a gente, quando elas estiverem colocando, olha, eu tenho uma questão, eu tenho uma bandeira, é preciso ver essa questão do aumento da passagem, não dá, sabe? São várias questões que é preciso ver creche lá no Benedito Bentes, creche pública.
né? Eu falo muito do Benedito Bentes porque eu moro lá também, então eu conheço essa situação. E porque é um bairro populoso da periferia, onde todas essas questões são muito palpitantes, né? São muito necessárias. Dia 8, 8 horas da manhã? 9 horas, na 9 Praça horas da Sinimbu. manhã, Praça Sinimbu. Também tem um encontro na parte do No Produban antigo no centro. Produban, no Calçadão. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado, todas e todos. A gente chega ao final do programa e convida também para assistir na rede social. Nós temos o YouTube e você pode acompanhar também por aí. Nós agradecemos a Lenilda por toda essa nossa explicação, esse debate. Agradecemos a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.